Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí a mais um tema dentro da hematologia. A gente já viu aí todas as questões aí da anemia, já vimos também alguns cânceres hematológicos e agora a gente vai entrar na parte da hemostasia, né? A gente vai focar mais na parte das plaquetas agora, tá certo? Então, nada mais justo do que a gente começar pela fisiologia, né? A gente retornar lá atrás, para vocês talvez relembrarem, ou se vocês não tiveram essa parte, né, da fisiologia, a gente está falando aí pela primeira vez, vocês estarem podendo entender um pouquinho como é que funciona todo o processo de hemostasia, tá? Isso, pessoal, faz toda a diferença para vocês entenderem as outras doenças daqui para frente, tá? Você vai ver que a gente sempre vai estar linkando. Nessa aula, pode ser que eu fale um pouquinho, alguns nomes estranhos para vocês, utilize algumas siglas que vão talvez trazer um pouco de desconforto para vocês, tá? Mas eu acho que com o passar das outras aulas, a gente pode estar sempre fazendo um paralelo para essa aqui, tá bem? Para poder estar ajudando. E acredito que fica mais fácil depois interpretar até um coagulograma, saber os exames que vocês vão estar tendo que solicitar para determinados tipos de doença. Mas eu não vou dar nenhum spoiler não. Vamos então estudar agora um pouquinho de hemostasia e eu acho que as dúvidas elas vão provavelmente ser sanadas na medida que a gente for apresentando as doenças para vocês nas aulas aqui para frente. Então, bom, pessoal, primeiro é só aqui uma introdução mostrando para vocês o que é hemostasia. Tá? Então, hemostasia é um processo de formação de coágulos sanguíneos, onde a gente tem uma lesão vascular, né? E a gente libera algumas substâncias, dentre eles fator tecidual, colágeno, né? E a partir do momento que a gente começa a liberar essas substâncias, a gente tem uma resposta homeostática e ela tem que ser rápida, localizada e regulada, né? Então, quando a gente tem em algum processo, né, alguma alteração, seja para mais ou seja para menos, a gente pode estar causando aí hemorragia no paciente, não é que vai causar hemorragia, mas a gente vai deixar de ter um processo hemostático aumentado e aí a gente vai ter uma hemorragia. Ou se a gente tiver ele exacerbado, a gente vai acabar causando uma trombose. Das hemorragias a gente vai estar vendo na próxima aula presencial, né, de uma certa forma, quinta-feira, é, online, a gente vai estar podendo discutir isso, e com relação às tromboses a gente vai acabar vendo aí nas trombofilias, por exemplo, vocês têm visto aí sobre coagulação intravascular disseminada por conta do Covid, provavelmente muitos de vocês devem ter lido um pouquinho sobre isso, então a gente vai conseguir destrinchar ao longo das outras aulas isso aí. Bom, mas para começar, pessoal, a gente vai sempre dividir para ficar de uma maneira bem didática, em hemostasia primária e hemostasia secundária, tá? Hemostasia primária é aquela que estanca o sangramento, tá? É aquela que a gente tem ali a formação do tampão plaquetário. Então, por exemplo, você vai no dentista e você, por exemplo, no começo do procedimento você já vê que você não consegue, o dentista vê que não consegue conter aquele sangramento. Você provavelmente está diante de uma alteração na hemostasia primária. Agora a gente tem também a hemostasia secundária, tá? Que é pela formação da rede de fibrina, que é para a gente evitar o ressangramento. E aí vai fazer parte a cascata de coagulação e a formação da fibrina. Então seria aquele caso de você, por exemplo, novamente o exemplo do dentista que eu gosto de usar. É aquele paciente que ele vai ao dentista, corre tudo bem durante o procedimento, quando ele chega em casa não para de sangrar. Ou seja, provavelmente o tampão plaquetário ele foi formado, mas ele não está muito firme para permanecer, porque alguma coisa, alguma alteração está acontecendo ali, depois que a gente forma esse tampão, que não deixa ele firme ali, bem aderido, para a gente ter uma resposta homeostática adequada. Tá? Então a gente vai ter algumas fases, mas antes da gente entrar nisso, vamos entender como é que na verdade as plaquetas, como que funciona as plaquetas. Tá? A plaqueta ela tem um formato discoide, tá? E a gente vai ter buracos dentro da plaqueta, tá? Que vão ser como se fosse uma espécie de vários caninhos por dentro dela, tá? E ela armazena dentro dela grânulos, tá? Ela tem grânulos dentro dela. Entre eles a gente tem aí o próprio colágeno, a gente pode ter
epinefrina, a gente pode ter alguns fatores de coagulação, a gente tem tromboxano A2, lembra tromboxano A2 lá quando a gente está falando da aspirina, né? Dos da aspirina, do ibuprofeno, dos anti-inflamatórios, né? Que vão inibir a prostaglandina e aí, consequentemente, vai inibir tromboxano A2. Por que então os antiplaquetários causam sangramento? E eles vão armazenar esses grânulos. E aí vocês vão entender por que é importante esses grânulos. Bom, então primeira coisa, a gente vai ter a lesão endotelial, tá? Para a gente ter a formação do tampão plaquetário. Então quando a gente tem lesão endotelial, a gente tem a exposição ali na matriz de fator tecidual. A gente tem a exposição algumas redes de fibras, né? Que a gente tem como a principal rede de fibra que vai ser exposta ao colágeno, tá? Então o colágeno vai ser a fibra que a plaqueta vai se ligar para dar início a toda o processo de formação do tampão plaquetário. O grande problema é o seguinte, a gente só vai ter ali adesão das plaquetas locais. A gente precisa estar ativando outras plaquetas para aquele local. E aí é onde entram esses grânulos, tá? A gente tem liberação de algumas substâncias, como epinefrina, o próprio colágeno, trombina, e vai ter as próprias plaquetas que estão localmente, elas também vão liberar alguns grânulos que a gente chama de agonistas plaquetários, tá? Que eles chamam mais plaquetas ali para o local da lesão, fazendo com que a gente tenha mais plaqueta para formar aquele tapete, né? Para ficar mais firme. Posteriormente, a gente tem a propagação do processo de coagulação pela cascata, não é? Tem terminação de coagulação por mecanismo de controles antitrombóticos e no final a gente tem a remoção do coágulo por fibrinose. Bom, então até acabei me adiantando um pouquinho aqui. Então é isso que eu falei com vocês. A gente tem algumas fases da resposta da plaqueta. Então a gente vai ter aí adesão e ativação, né? Que a gente tem a deposição de plaquetas na matriz subendotelial, principalmente pela exposição de colágeno. Posteriormente, a gente tem a agregação dessas plaquetas, elas vão se ligar por meio de receptores que a gente chama de glicoproteínas, né? Que vocês vão ver em algumas doenças lá na frente, que a gente bota a sigla de GP. E dependendo da localização dela, a gente vai colocar um número romano com uma letrinha na frente. Mas eu explico isso para vocês depois, no momento que a gente for falar de algumas doenças. Então a gente vai ter a agregação da plaqueta, né? E posteriormente a gente vai ter ativação das plaquetas, tá certo? Então a gente vai dividir em adesão, ativação e agregação, beleza? Essa secreção que está aqui, que vocês estão vendo ali, a gente pode até entender como uma ativação plaquetária também, tá? Porque no momento que a gente acaba tendo adesão, tendo a agregação daquelas plaquetas locais, tá? Deixa eu colocar aqui uma apontadora laser para ficar melhor. Quando a gente tem aqui, a gente tem adesão, a gente vai ter uma agregação, tá? E a gente acaba tendo ativação. Esse processo ele ocorre de uma maneira simultânea, apesar da gente tentar dividir didaticamente. Então a ativação vai ser por secreção, né, de proteínas granulares da plaquetas que vão chamar mais plaquetas para locais. E a gente vai ter atividade pró-coagulante, onde a gente vai gerar aí trombina. Bom, então a adesão, né? Após a exposição da matriz subendotelial, ocorre a exposição de vários elementos, entre eles o mais importante, o colágeno, como eu falei para vocês, que é o principal agonista plaquetário. Olha aqui, pessoal, as glicoproteínas que eu falei para vocês, olha, 1A, 2A, glicoproteína 4. A gente vai ter aqui também o fator de von Willebrand, né, o famoso fator de von Willebrand. Quando a gente vai na próxima aula estar falando disso, mas quando a gente tem um sangramento do fator de von Willebrand, ele fica ali no meio termo, né? Entre um distúrbio plaquetário e um sangramento aí mais tardio, que a gente pensa por algum fator de coagulação que esteja deficiente ou por conta aí de uma deficiência na própria fibrina. Existem doenças, como aqui, ó, a doença de Bernard-Solier, onde a gente tem problemas no receptor 1B. Então esses receptores na plaqueta aqui estão deficientes, então ele não consegue se ligar ao fator de von Willebrand e consequentemente você não consegue ter uma adesão adequada, tá? Esse outro receptor aqui é um receptor também muito importante, tá?
mas realmente relacionados com sangramentos mais leves. Geralmente a gente não tem como, muitas das vezes, saber, não tem meio suficiente o laboratório para saber da onde está vindo esse sangramento. Então muitos pacientes acabam na prática ficando sem diagnósticos e a gente sabe somente a fase que ele está tendo essa deficiência e acaba atuando diretamente ali, sem saber especificamente qual a glicoproteína que pode estar alterada. Então, posteriormente, a gente tem aí, como eu falei, a ativação. Então, as plaquetas, elas são, de uma certa forma, estimuladas por agonistas plaquetários. Além disso, tem uma indução da síntese de tromboxana 2, que eu falei com vocês, lembra? A gente tem a formação aí da prostaglandina, né, que vai ter aí a inibição da COX, né, pela inibição da, na verdade, desculpa, a gente tem, na verdade, a inibição da COX pelos anti-inflamatórios, onde não vai ter formação de prostaglandina, e também a gente não vai ter a formação de tromboxana 2. Isso explica um pouquinho por que os anti-inflamatórios acabam causando algum tipo de sangramento, né? Porque eles agem aqui nessa questão da ativação plaquetária. Então a gente tem aí colágeno, trombina, ADP, epinefrina. As plaquetas possuem sistema canalicular, onde saem grânulos, nos quais ficam armazenados em seu interior, como eu falei para vocês. Então aqui alguns exemplos desses tipos de grânulos. Esse FP4 aqui é o fator plaquetário 4, tá? Isso aí a gente acaba vendo no HIT. HIT é trombocitopenia induzida por heparina, tá? A heparina acaba agindo contra esse tipo de... contra essa proteína, e você acaba tendo aí ao uso da heparina a queda das plaquetas, mas a gente pode falar isso também depois, posteriormente. Existe um exame que chama teste de curva de agregação plaquetária, tá? Quando a gente pede esse teste, a gente expõe as plaquetas a várias substâncias dessas aqui. E se a plaqueta não ativar em algumas delas, quer dizer que a gente tem uma deficiência nesse processo, né? Então, para dar alguns diagnósticos, a gente expõe a plaqueta a alguns tipos dessas substâncias aqui para saber se ela vai ter uma ativação adequada ou não. Bom, HIT-SAF, que eu falei com vocês, tá? Fator plaquetário 4 da HIT, então você tem uma queda das plaquetas aí por conta da heparina, né? Você forma anticorpos contra o fator plaquetário 4, e aí tem a queda das plaquetas, e nascendo do anticorpo antifosfolipídio, você vai ter, na verdade, a destruição das plaquetas. Por que formam os trombos? Porque você vai ter a destruição das plaquetas pelos anticorpos, né, pelos autoanticorpos, que a gente vai ver isso em trombofilia, né, a beta-2-glicoproteína 1, anticardiolipina, anticoagulante lúpico. Você expõe fosfatidilcerina e aí você tem o efeito trombótico da SAF, tá certo? Por último, agregação, tá? Então, a ativação plaquetária resulta em alterações nas formas das plaquetas. Então, as plaquetas, na hora que elas vão sofrer uma deformação. Então, plaqueta em repouso ela tem uma forma e a plaqueta ativada ela tem uma outra forma. Mais especificamente, olha, a gente tem essa glicoproteína aqui, tá? Ela é uma glicoproteína também importante que eu queria que vocês lembrassem, que ela é a glicoproteína 2B3A. Lembrando, pessoal, que não precisa ficar talvez essa glicoproteína e talvez as Bernard Solier vale a pena vocês saberem, tá? Mas o restante não precisa ficar tão focado nisso. A gente dá, novamente, eu repito, a gente dá esses números romanos, essas letras justamente pela localização que elas se encontram nas plaquetas, tá? Então, quando a gente tem a ativação, a gente acaba deformando, o ADP age deformando essa glicoproteína, e aí você consegue ter a ligação aí do fator de von Willebrand e do fibrinogênio. Quando a gente tem um problema na deformação desse receptor, a gente tem a trombacemia de Glasman, tá? Que é um problema nesse receptor aqui. Esse receptor ele não deforma com o ADP. O ADP não consegue agir nele por algum motivo. Bom, assim por último, a gente vai a gente vai entrar em outra fase, que é a fase da cascata de coagulação. Então, saber aí que todos os fatores de coagulação eles são sintetizados no fígado. Lembrar quais são os fatores dependentes de vitamina K, são 2, 7, 9 e 10, certo? E aqui onde o varfarin vai inibir, ele inibe essa vitamina K, então inibe esses fatores de coagulação.
Isso tudo ele vai acontecer de maneira simultânea, tá? A gente vai dividir em intrínseca e extrínseca. Intrínseca PTT, extrínseca a gente vê o TAP e o INR, o coágulo. Bom, pessoal, essa aqui então é a cascata de coagulação, né? A clássica, né? É aquela cascata que a gente aprendeu desde mais novo, né? Então vocês veem aí que o 12, ativado pela caritreína, que aí vai ativar o 11, ativa o 9, o 8 a gente entra na via comum. O fator 7, ele é ativado pelo fator tecidual, tá? Presente na superfície de algumas células. E é extrínseca porque está fora do vaso. E aqui a gente tem a via comum do fator 10, fator 5. Aqui, ó, a presença dos anticoagulantes naturais, proteína C e S, vai ser importante na hora da gente entender aí algumas trombofilias, assim como o fator 5. A gente tem aí também, para a gente entender a aula de hemofilia, a gente também é necessário que a gente entenda essa cascata de coagulação. Porém, ela não responde algumas perguntas. Eu fiz 3 perguntas que essa cascata não responde. Por que a deficiência do fator 12, da calicreína e do cinogênides prolongam o PTT, mas não causam sangramentos? Contrário da deficiência do 9, que causa hemofilia B. A segunda pergunta, por que a ativação do fator 10 pela via extrínseca não compensa o comprometimento da via intrínseca pelo fator 8 ou 9? E se o grau de alargamento do PTT é preditor de risco de sangramento? Bom, aqui eu já respondo para vocês a terceira que não. O grau de alargamento do PTT, ele não é preditor de risco de sangramento, tá? Não quer dizer que um PTT mais alargado vai ter mais risco de sangrar do que outro que não é mais alargado. Bom, mas para explicar essas duas perguntas, eu vou mostrar para vocês o novo modelo da cascata de coagulação, tá? É dessa forma, olha só. Não segue um fluxo normal, né? Como aquela outra. Então a gente divide iniciação, aplicação e propagação. Vocês não precisam, obviamente, decorar isso, mas faz a gente responder aquelas outras perguntas. Vocês podem entender e ver aqui que essa cascata ela não segue uma ordem uma ordem toda bonitinha, igual a gente viu na outra cascata. As coisas elas acontecem de forma simultânea, tá? Ela é baseada em superfícies celulares. Por quê? Então vocês viram lá naquela antiga que o fator 12 ele é ativado pela calicreína, e aí vai ativar o 11, ativa o 9, ativa o 8. Então por que quando a gente tem na hemofilia, por exemplo, deficiência do 9 e deficiência do 8, a gente tem um sangramento grave, mas a gente tem do 12 lá em cima, ou daqueles fatores que ativam o fator 12 ou do 11, por que a gente não tem tantos comprometimentos assim no paciente? É o seguinte, pessoal, porque você tem vias alternativas, existem fatores teciduais que vão estar ativando o fator 12 ou o fator 9 independente do fator 12. Olha aqui o 9, olha, ele sendo ativado pelo fator tecidual, olha só. Então, independente disso, olha, você vai ter o 9 ativado, que vai ativar o 8, olha só. E, consequentemente, a gente vai estar chegando aí para ativar o 10, olha aqui, ó. Consequentemente, a gente vai ativar o 10 e vai entrar naquela antiga via comum, né? Então, olha só aqui que legal. A gente tem aqui o fator tecidual, ó, ativando o 9, que ativa o 8, ativa o 10, que entra aqui na via comum ativando o 5, né? Então, essa cascata de coagulação, onde a gente entende que isso acontece de forma simultânea, que a gente tem algumas vias alternativas, mesmo na falha lá em cima do fator 12, a gente entende por que na hemofilia a gente tem sangramentos mais graves do que se você tivesse do fator 12. E a segunda pergunta, por que o fator 7, a gente viu aqui na antiga, né, que o fator 7 ativado, ele também ativa a via comum. Olha só, aqui a gente está vendo o fator 7 ativado pelo fator tecidual, que vai ativar o fator 10. Por que esse fator 7 aqui não compensa a ativação desse fator 10? Porque o final ele é o mesmo, né? O final é a formação de trombina, a formação de fibrinogênio, de fibrina, olha só. O final é igual das duas cascatas, olha só. A gente segue para cá na extrínseca, a gente segue para cá na intrínseca, o final ele é o mesmo. Por que esse fator 7 não compensa? Ele é insuficiente? Não, não é isso, pessoal. É porque esse fator tecidual aqui, que está ativando o 9, ele é diferente desse fator tecidual que ativa o 7. E esse fator tecidual aqui, ele está exposto na superfície das plaquetas durante a ativação, né? E esse fator tecidual aqui está expresso em outras células fora do vaso. Então não é que ele seja insuficiente, é porque na verdade você não tem ativação dele porque são fatores teciduais diferentes, tá certo?
Apesar da gente vai ver na aula de hemofilia que tem pacientes com hemofilia que respondem muito bem ao fator 7, aí como uma forma de compensação. Mas obviamente a gente não compensa, não é dessa forma que a gente acaba compensando. Bom, e por último aí que a gente tem que ter, chega o momento de restaurar a permeabilidade do vaso, então a gente tem a fibrinólise, né? Então vocês vão ver aqui que a gente tem o plasminogênio, a gente chega aqui onde a gente tem o TPA, que é o ativador tecidual de plasminogênio. Então o TPA aqui que a gente usa aí como um fibrinolítico, né? Que a gente usa aí para fazer fibrinólise em paciente com infarto, né? A gente tem esse TPA para poder fazer no paciente, ativa a plasmina e aí vai fazer a fibrinólise. E aqui eu levantei três nomezinhos para vocês aqui. Esse aqui, o primeiro aqui, o PAI, né? O PAI, tá? O PAI ele é o inibidor do ativador de plasminogênio. Então o que acontece? Ele inibe o TPA, tá? Ele inibe o TPA e aí não deixa acontecer a fibrinólise. A uroquinase, na verdade, ela funciona como TPA, só que ela está presente em alguns outros locais. A gente dosa ela pela urina, como o nome já diz, né? E ele também vai ser um ativador do plasminogênio, mas em menor quantidade e de menor importância também. E aqui o dedímero, o famoso dedímero. Dedímero, na verdade, quando a gente tem a fibrinólise, é produto de degradação de fibrina. Então, quando a gente tem fibrinólise, acaba aumentando o dedímero porque ele é um produto de degradação da fibrina. Tá certo? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês. É uma aula aí muito importante, porque vocês entendendo esse processo, fica mais fácil depois de vocês entenderem como que as doenças acontecem, como que elas funcionam, tá? E qualquer dúvida eu fico aí à disposição de vocês, tá? Um forte abraço.